Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Medicina na Fronteira por Ana Letícia. Hoje eu vou contar um pouquinho como foi essa nossa decisão de vir cursar medicina no Paraguai, né? Como tudo começou. Vou abrir um pouco da nossa história para vocês. Na verdade, eu sou nutricionista, o Jefferson é advogado e a minha história com a medicina, assim, o pensamento de fazer medicina no exterior surgiu em 2014. Por eu saber de algumas conhecidas que já faziam medicina no exterior, e aí surgiu a ideia, mas também não passou de uma ideia. Eu resolvi cursar nutrição e seguir. Eu fiz nutrição, terminei no meio de 2019. Nisso, o Jefferson já atuava como advogado, né? Ele estudava para concurso, ele queria ser juiz do trabalho, então as rotinas de estudo para concurso eram bem pesadas, né? E aí eu me formei e uma conversa que eu tive com ele, né, ele já meio que desestimulado, assim, nessa questão de não aparecer concurso, ele falou, não, se eu fosse fazer outra graduação, eu só faria se fosse medicina. E aí eu já tinha recém-formada, né, eu tava vendo que o ramo de trabalho já era meio complicado para nutrição, não era tão fácil assim, não é sair da faculdade e já ter um emprego ali. Eu ainda atuei um pouco na nutrição, né, como nutricionista. E aí nessa conversa que eu tive com ele, eu opto por estudar para cursinho. Vou estudar para cursinho, eu vou tentar o vestibular, vou tentar medicina, e assim ele foi. Ele ainda fez um período de cursinho, tentou o Enem, né, e não deu para entrar de cara, logo de cara. E aí, nisso, em um dia que eu tava conversando com ele, eu surgi com a ideia de tu não tem coragem de fazer medicina no Paraguai, tu não tem coragem de ir fazer medicina no Paraguai? Aí eu achava que a resposta dele seria outra, né? Mas foi bem surpreendente, ele falou, não, eu só vou se você for. Só vou se você for comigo. E aí a gente dividiu os gastos e seguimos e cursaremos uma segunda graduação, né? E aí essa ideia ficou na minha cabeça e quando foi no outro dia a gente já começou a pesquisar. Eu já sabia que tinham algumas pessoas da minha cidade que cursavam medicina no Paraguai, então eu fui tentar buscar informações. Essa questão de medicina no exterior ficou muito entre as famílias, né? A gente não divulgou muito isso até decidir. Na verdade, até decidir e até depois de decidir a gente divulgou muito pouco. Eram poucas pessoas que sabiam. E a gente realmente decidiu abrir aqui para vocês entenderem um pouco de como foi esse processo. E aí, numa conversa, a gente começou a pesquisar sobre medicina no Paraguai, faculdade, e aí sem saber, porque já era final de 2019, ia ficar muito em cima se começasse 2020, né? Porque realmente tem tudo, é uma programação, né, na verdade. Você tem que se programar financeiramente, como é que vai ser, moradia, financeiramente também falando, faculdade, é um mundo de coisas que você tem que decidir. Então a gente optou por começar no meio de 2020. E isso ainda não existiu pandemia, tá, gente? A gente ainda não tava na pandemia. E aí a gente pesquisando, né, a gente foi em busca de faculdades, né, no Paraguai. E eu tomei conhecimento que algumas pessoas da minha cidade cursavam na UCP. E que os pais dessas pessoas, eles já tinham vindo aqui, já tinham vindo conhecer a faculdade, tinham gostado muito da estrutura, tinham gostado muito da localização da faculdade. E aí a gente começou a buscar e ter interesse sobre a UCP. Começamos a buscar valores, né? Pesquisar valores, pesquisar onde era que ela ficava localizada, imagens, tentar buscar as informações necessárias. E aí chegamos à conclusão, não, vamos para a UCP. Gostamos muito da estrutura, a gente viu fotos, né? Não deu pra gente vir conhecer pessoalmente na época. E aí a gente viu várias pessoas elogiando, né? Falando também que eles escutavam muito os alunos. Então a gente optou pela escolha da UCP. Escolhemos a UCP e fomos em busca de como era que seria essa nossa mudança. Aí eu não,
uma conversa que eu tive com o Jefferson. Eu vou continuar atuando na nutrição até para me programar financeiramente, né? Ajudar nos custos, nas despesas. E aí eu consegui arranjar um emprego, né, nessa empresa que eu estagiava antes de me formar. Eles abriram vaga e aí eu fui. E nisso ainda não tinha surgido a pandemia. Quando foi em fevereiro, a gente decidiu, né, fevereiro de 2020, decidimos em comprar as passagens para vir embora no meio do ano. Eu ainda lembro, dia 4 de fevereiro, a nossa passagem. E logo depois que a gente comprou, surgiu a pandemia, né? Começou a aparecer muitos casos e a gente sem saber como era que ia ser, as fronteiras se fechando, as aulas paralisando. E aí bateu a angústia, meu Deus, será que é isso mesmo? Né? Será que é isso mesmo que Deus quer pra gente? Como é que vai ser? A gente sem saber muito o que ia acontecer. E nisso as fronteiras se fecharam aqui, a fronteira Brasil-Paraguai. E aí as aulas pararam todas. E aí a faculdade, né, saiu um comunicado que as aulas seriam à distância, de forma online, como estava sendo no mundo todo. Online, e as práticas a gente cursaria no semestre seguinte. E aí a gente optou, né, por fazer. A gente ficaria ainda mais um tempo em casa, né, para se programar e aí ajeitar as coisas e ver como era que as coisas iriam funcionar a partir dali. E nisso a pandemia só aumentando e a gente sem saber como era que seria, mas resolvemos começar. E começamos o curso, né, de medicina. Em 2020, no meio de 2020, a gente começou, fizemos o primeiro semestre ainda em Fortaleza, eu e ele. E aí a gente começou a se programar para vir embora, e aí a faculdade também, ela faz grupos, né, assim que você é matriculado, nas turmas e tudo, quando vai iniciar as aulas. A gente viu que tinha várias pessoas do Ceará, né? E procurando algumas coisas na internet, vimos uns colegas, né? Um colega do Jefferson, que ele também estava matriculado em medicina no Paraguai, ele e a namorada. E aí a gente soube que eles iam fazer na mesma faculdade que a gente. Começou aí as coincidências, né? E aí foi criado um grupo de pessoas que moravam em Fortaleza, que iriam também cursar medicina e que estavam na mesma turma que a gente, na mesma faculdade, e a gente começou a criar vínculos, né, com eles. Nos conhecemos em Fortaleza, marcamos de se encontrar e foi aí que começou o elo de amizade. É por isso que eu digo, quando você vem morar em outro país, você não vem apenas para a faculdade em si, você vai viver os próximos anos da sua vida. E você precisa criar elos, né, de amizade, você vai criar elos, consequentemente, para amenizar essa saudade, da falta de casa, dos pais, enfim, dos amigos que estão longe. E aí a gente começou a criar elo com eles. E hoje em dia eu digo que, assim, não só eu, né, eles também falam que a gente virou uma família. Todos moram próximos, assim, relativamente próximos aqui em Foz do Iguaçu. E sempre mantém contato, sempre temos grupos e o que um precisa, o outro tá ali para ajudar. E é por isso que eu digo o quão é importante você criar laços de amizade, porque quando você tá longe, você tem a eles para recorrer, né? Você tem pessoas do seu meio que vão lhe ajudar quando você precisa. E mais uma coisa que eu tenho também em mente, nunca é tarde para você começar uma faculdade ou recomeçar, né? Muita gente às vezes acha que já tem uma idade mais avançada, né? E não quer começar uma segunda graduação ou até mesmo a primeira graduação. E não é isso, não é bem assim que funciona. Nunca é tarde para você recomeçar. Na nossa turma tem pessoas de mais de 60 anos que isso nos mostra a força de vontade de estar ali, de estudar, de querer um diploma, de querer atuar na área de medicina, né? E seja lá qual for a área que você escolha, mas nunca é tarde para recomeçar. Eu hoje em dia com 28, o Jefferson com 30 anos, estamos numa segunda graduação. É novos desafios, é novas aventuras pela frente, né? É uma trajetória muito longa, mas que um ajudando o outro, tenho certeza que vai dar tudo certo e é um caminho de vitória, se Deus quiser. Deus está na frente, nossa família também torce muito para isso. O caminho não é fácil, lembre-se disso, mas basta você querer, basta você se esforçar.
E era isso que eu queria passar para vocês, né? Como foi uma forma resumida, assim, da nossa história, de como tudo aconteceu pra gente chegar aqui hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Curtam muito o vídeo, se inscrevam no canal. Vou deixar aqui meu Instagram, que eu posto muita coisa lá também sobre essa rotina, né, da medicina. E eu espero que vocês nos acompanhem, que vem muitos vídeos pela frente. Tchau, tchau!